E agora nós vamos falar com a doutora Eliana Mazzucato, que está com a Edith Estevão, que é a coordenadora do programa DST AIDS de Mococa, que desenvolve diferentes ações, tanto preventivas quanto assistenciais, para quem é portador do vírus HIV. Pois é, Thairise. Primeiro eu gostaria de agradecer por estar aqui no TVD Notícias, para a gente falar desse importante tema e principalmente dessa data, né? Hoje comemoramos o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Gente, sempre falando as mesmas coisas, os mesmos assuntos, quando chega nessa data. Mas por que será? Será que as pessoas estão dando o devido valor? As pessoas estão realmente tomando cuidado com esse vírus e fazendo a prevenção? Para a gente responder essas questões, mais uma vez estamos recebendo aqui a presença da dona Edith Estevão. A dona Edith é coordenadora do programa DST AIDS do nosso município. Há muito tempo, né, dona Edith? Desde que eu estou aqui, eu sei que a dona Edith é sempre a responsável por esse bonito trabalho que o nosso município faz. E primeiro eu gostaria de agradecê-la, agradecer por estar aqui com a gente, prestando esses importantes esclarecimentos, né, aos nossos telespectadores. E já abri perguntando, por que todo ano precisamos falar tanto nesse assunto, dona Edith? Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo divulgar, né, essa data tão importante. E respondendo a sua pergunta, a gente também se pergunta, mas por que será que eu tenho que falar tudo de novo, né? Eu acho assim, as pessoas não dão crédito ao que nós falamos, a maior parte. Então você vê que tem jovem, por exemplo, que não usa camisinha ainda. E quando você discute, você está discutindo sexo, que é uma coisa complicada, né? Ou droga, que também é complicado. Então a gente precisa ter a santa paciência de estar, né, como nesta data, repetindo as formas de contágio, né? Repetindo que tem hoje, tem coquetel, mas o coquetel não cura, porque o fato de ter coquetel à disposição gerou um problema assim, grande parte acha que cura. Ah, mas tem, né? Não cura, precisa ficar claro isso. Ele só faz o vírus ficar quietinho, mas o vírus é muito esperto, ele fica quieto, mas ele passa. Tá lá, né? Ele tá lá, e ele passa na relação sexual sem camisinha, mesmo ele estando quietinho. Então, essas coisas precisam entrar na cabeça. O problema é o seguinte, a informação existe. Quando é que ela vai passar a ser ação das pessoas? Certo. Quando que nós vamos poder segurar essa epidemia? Né? Então, é uma coisa assim, que eu gostaria que todo mundo realmente pensasse. E assim, de maneira geral, o Ministério da Saúde todo ano foca, assim, uma época assim, foca na terceira idade, nos adolescentes. Esse ano, o programa, nesse dia, né, do Dia Mundial da AIDS, assim, o que eles estão focando, Estão dona focando Edith? na prevenção, porque se a prevenção funcionar, até a prevenção positiva, que é a prevenção entre quem é HIV, se a prevenção funcionar, a gente consegue barrar a epidemia, né? Então não está conseguindo, então o foco é prevenção. Entre jovens, principalmente, porque você sabe que o adolescente, ele não acredita, ele é o bom, né? E a gente está vendo, doutora Eliana, a contaminação de gente muito jovem, né? Inclusive naqueles grupos que está aumentando o índice, né? Então, além disso, o Ministério colocou à disposição agora o coquetel para, por exemplo, soro discordante. Se um cônjuge é positivo e o outro não é, ele autorizou a fornecer o coquetel para aquele que não é positivo. Pelo risco que ele corre? Pelo risco, né? Então, você pode chamar PEP, prevenção pós-exposição. Então, é assim, a tentativa, o Ministério tenta de todas as formas para que a gente, até que chegue uma vacina, né? Para que a gente possa dizer, bom, agora nós estamos com os índices mais baixos, mas não estamos. A camisinha ainda é o melhor método? Ainda é o melhor método. E junto com a camisinha tem a diminuição de parceiros, o não uso de droga, ou então se você não consegue largar a droga, que seja feito com agulha descartável, ou que procure mesmo um programa de redução
né? A droga é um problema muito sério, porque ela passa diretamente através da agulha, né? Mas ela tem um outro problema. Quando você toma muito álcool, quando você fuma outra droga, você acaba não sabendo o que faz. Então, Fica todo, né? fica bom, voando, né? Viajando, e aí viaja e encontra o vírus no fim da viagem. Então, nós temos que lutar contra isso também. O alcoolismo hoje é um problema sério, você sabe disso, Com no certeza, Brasil, né? né? As pessoas acham que ao ingerir o álcool, né, elas são capazes de tudo. Exatamente, Né? exatamente. Parece que tira o fator inibitório, né? Tira. E começa a fazer como se fosse dono Dono do mundo, né? E outra coisa, elas acham que álcool não é droga. Quando você faz palestra, você pergunta quem usou droga? Ninguém. Mas vocês não beberam cerveja semana passada? Bebemos então. Sabe? Então, pra você entender que o álcool é droga, né? Dona Edith, assim, ó, muitas pessoas às vezes podem estar se perguntando, eu adoraria, assim, fazer o teste. Eu posso ir até uma unidade de saúde, fazer o teste, eu preciso perguntar, falar meu nome, dar dados, ou eu posso ir no anonimato, tranquilo, simplesmente pedir para fazer um teste para ver se eu tenho ou não o vírus. Então, gente, nós temos teste rápido, que não é 10 minutos, é meia hora, 40, de HIV, de sífilis e de hepatite B e C. Em todas as unidades de saúde tem, nos postinhos, dos bairros, no centro de saúde, todas têm. Todas têm enfermeira capacitada, todas têm geladeira especial para colocar o teste. Então não tem motivo para não fazer. Você não precisa dar explicação nenhuma. Você vai ter que dar o nome e tal a hora que você entrar com a enfermeira, porque a gente não faz anônimo. Mas explicar por que está fazendo não precisa. É só chegar e falar, levo o cartão SUS e os documentos e eu quero fazer o teste, pronto. E o anonimato é garantido, dona Edith? O anonimato é garantido, porque o teste vem de São João para a gente, né? E aí, quando é positivo, a gente tem lá as maneiras de convocar. A gente sempre pede para o médico que pediu o exame convocar, né? Então, eu acho assim, é incrível que a gente tenha conseguido capacitar todas as enfermeiras e tal, e que o pessoal ainda resista em ir. Tem medo, né? Tem gente que tem medo, mas... E eu sei assim, que Mococa sempre foi a campeã, né, de testes rápidos. Então, todo o município, inclusive São João, não é, dona Edith? Inclusive São João. E continua assim? Continua sendo, nós encerramos o Fique Sabendo com acho que 1.300 e pouco, que é o maior número da região. Esse ano nós tivemos uma abertura muito boa de escolas de 2º grau do estado, né? O que é ótimo, porque você está pegando a meninada, adolescente, né? E de faculdades também, nós tivemos muita abertura. Eu queria agradecer aqui, então, porque fica fácil da gente montar esse esquema. A gente vai até a escola, fica 2 ou 3 dias, vai à noite também, leva as enfermeiras e elas fazem o teste. Então, esse ano foi realmente mais fácil que o ano passado. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, então, mais uma vez esse espaço para falar da grande importância da prevenção dessa doença, né? Que ainda é o melhor remédio. Exato, é o melhor remédio. E é uma doença que você pega porque quer, né? Então, a prevenção é uma coisa que você tem que imaginar que é uma atitude sua. Não adianta a gente ficar... Não tem receita de bolo. Cada um tem que entender como é que pega essa doença. Ainda se pega através do sexo sem proteção. Ainda se pega através do sangue que vem na agulha ou em qualquer instrumento cortante, pérfuro cortante, né? Gilete, outras coisas, que entra no meu sangue e em seguida vai ser utilizada em outro. Então, se entrar no sangue do outro, está feito o jogo. Então, é importante isso, e é importante repensar o papel da droga. A droga em si não passa o vírus, mas o que ela faz no meu corpo é que leva ao vírus. Gente, e vocês que estão em casa e às vezes tem alguma dúvida, está com medo, não adianta ficar quietinho em casa. Tem que tomar providência, porque é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, tem controle. E dá para viver muitos e muitos anos com o vírus, né, dona Edith? Dá para viver. As pessoas que controlam efetivamente, que param de usar droga, que tomam remédio, estão super bem. Super bem. Então, com uma qualidade de vida, lógico que muda. Agora, veja bem, no começo, acho que você lembra, tinha 20 remédios para tomar por dia. Hoje é 1 comprimido, com 3 medicamentos dentro.
Então, está ficando cada vez mais fácil, sabe? E as pessoas estão conseguindo uma qualidade de vida boa. Então, buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, tem que buscar. Não adianta que a gente não tem condições de ir na casa buscar, né? Tem que se correr o risco, pensar bem, se teve uma das formas de transmissão, tem que fazer o teste. Eu acho importante também a gente falar sobre a gratuidade do medicamento, né? Que tudo é grátis, os exames, o tratamento, né? A pessoa não se cuida se não quiser. Exatamente, tudo é grátis, o Ministério envia os medicamentos do coquetel, né? E nós temos o resto que precisa, né? No caso de hepatite, por exemplo, tem toda a medicação mais nova. Então, não tem motivo para não tratar, não tem. Eu ainda gostaria de perguntar mais uma coisinha, dona Edith, a respeito de casos novos. Ainda chega muitos casos novos em Mococa? Não estão chegando muitos novos. Os novos que estão chegando são daquele grupo que eu falei, homens que fazem sexo com homens, travestis e jovens. O que nós estamos tendo agora é transferência de paciente de outras cidades da região. Né? Ou porque resolveu morar aqui, ou porque ouviu dizer que aqui o programa funciona. Então, e aí, esses casos de transferência geralmente são pacientes velhos de tratamento, muitos não são aderentes. Então, nós recebemos uma quantidade grande que são um problema. O paciente que não é aderente é um problema para a gente. Mas essas transferências nunca tinham acontecido assim. E esse ano nós recebemos vários casos de transferência. E ainda nascem crianças aqui, dona Edith? Não, esse é a maior glória do nosso trabalho, né? Nós temos 25 crianças, filhos de pai e mãe positivos que nasceram negativos, né? Porque a gente conseguiu ir no pré-natal, conseguiu ver quem era positivo, conseguiu tratar a mãe, porque precisa tratar a mãe a partir da 14ª semana. Depois, quando interna para ter o nenê, você lembra, tem o remédio pronto e tem o xaropinho para o nenê que vai dar na mesma hora. E depois tem tudo, tem o leite gratuito, tem o remédio para secar o leite. Então a gente consegue, num trabalho em conjunto com a maternidade. A participação da maternidade é muito importante para a gente. A gente só tem medo que venha gente de outras cidades, ter nenê aqui, que não tenha o tratamento que nós temos, entendeu? Mas faz 25 recém-nascidos, todos negativos. E dona Edith, assim, ó, nesse país que a gente vive atualmente, né? A gente só vê corrupção, esses problemas todos. E o Brasil ainda ser exemplo para a Organização Mundial de Saúde no tratamento e nos cuidados com os pacientes portadores de HIV, é um orgulho para a gente, né? É um orgulho e é exemplo mesmo, né? Porque são poucos os países que conseguem manter dessa forma, inclusive fabricando medicamento, né? Teve coragem de enfrentar as multinacionais e fabricar, porque senão não iria, financeiramente não iria aguentar. Então, eu acho que a gente tem que ter orgulho disso e tem que ter orgulho de não precisar participar do programa. Mas eu tenho orgulho de saber que a senhora ainda frequenta esses congressos mundiais de... Esses 4 últimos anos eu fui só nos nacionais, né? Mas assim, a gente tem que ir, viu, doutora? Porque senão você fica por fora. Então a gente tem que ir e trazer tudo de novo e botar a funcionar. Então, gente, hoje é o dia da luta, né, contra a AIDS. Mas essa luta, a gente tem que pôr em mente que tem que ser todos os dias, né? Principalmente quando a gente vai numa festa, quando ingere a bebida alcoólica, que fica mais alegre. E lembrar que a AIDS não tem cara, né, dona? Lógico, não tem cara, não tem mais nada, ela está no meio de nós. Não tem como falar, é pobre, não tem mais, ela está no meio da nossa população. Então, eu gostaria de agradecê-la por mais uma vez estar aqui com a gente, nesse trabalho de conscientização, né? Que é muito importante para a população, e deixar o aviso, que o dia foi dia 1º de dezembro, mas o trabalho é o ano todo, e se a pessoa quiser fazer esse teste rápido, sem ser no dia ou sem ser no mês de dezembro, ele pode procurar as unidades de saúde. Ele pode procurar, não precisa ser hoje, não. Então, gente, a luta está aí, os medicamentos são fornecidos, os exames estão à disposição, só vai pegar a doença.
Quem quiser. Exatamente. Mais uma vez eu gostaria de agradecê-la, dona Edith, e desejar que a senhora continue ainda por muitos e muitos anos esse árduo trabalho que a senhora faz. Tá bom, obrigada, hein?